Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ricardo Yamazita, eu sou médico e trabalho com tratamentos naturais avançados. Hoje a gente quer falar para vocês sobre a Covid-19. Então essa doença, que configurou essa pandemia, então ela tem 3 fases. Então a fase 1 é quando começa a ter a replicação dos vírus, a pessoa começa a ter os sintomas iniciais, parece uma gripe, sintomas leves, coriza, dor de garganta, tosse, uma indisposição geral, dor no corpo, dor de cabeça, pode ter diarreia, Então são sintomas leves e isso faz com que a pessoa se engane. Ela pensa, é só uma gripinha, uma doença, eu estou bem, a oximetria não caiu ainda, minha oxigenação está boa, então eu estou bem. Só que mesmo a doença tendo o início leve, ela pode ter complicações graves depois. Então na fase 2, a pessoa começa a ter uma queda da oximetria, da oxigenação do sangue, pode começar a sentir falta de ar, muitas vezes nem sente falta de ar, mas acaba progredindo para a fase 3, que é quando existe a necessidade de internação. Então hoje já existem centenas de pesquisas, de artigos científicos, mostrando estudos randomizados, controlados, duplo cego, várias meta-análises, mostrando que existem benefícios diversos com vários tipos de medicamentos, desde os medicamentos que têm efeito antiviral, como a ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, bromexina, vitamina D, até também os antiandrogênios, que é a proxalutamida, a flutamida, são medicamentos que bloqueiam a ação dos vírus nas células. Então esses medicamentos, quanto antes forem utilizados na fase 1, melhor o resultado, e a conjunção, o uso concomitante desses medicamentos pode chegar à redução de até 92% da mortalidade e da gravidade da doença. Então, a gente recomenda quanto antes a pessoa fizer o uso melhor, Busque um médico que conheça esses tratamentos para que caso você fique doente, você tenha uma assistência médica confiável, técnica. Na fase 2, pode ser necessário o uso de corticoides. Esses corticoides, eles são contraindicados na fase 1, na fase inicial, porque eles suprimem o sistema imunológico. Então, a gente vê muitos médicos prescrevendo logo no início, porque houve estudos científicos mostrando o benefício deles na Covid, mas tem que ser no momento exato e na dose certa. Então, a dose deve ser alta para reduzir a tempestade inflamatória, para que a pessoa não progrida até a fase 3, quando é necessária a internação e às vezes a intubação e por vezes o inevitável óbito, Então, é melhor a gente tratar antes para que não ocorra isso. E também para reduzir a síndrome pós-Covid, que seria a fase 4. Então muita gente depois que teve a Covid, ela não morreu, às vezes ficou internado, às vezes nem ficou internado, teve uma Covid leve, apenas sintomas gripais leves, mas mesmo assim, com uma Covid leve, ela pode ter sintomas posteriores, residuais, sequelas da Covid-19. Então pode ser desde queda de cabelo, a pessoa pode notar que começou a perder cabelo, pode começar a perder a memória, ficar mais confusa, mais difícil de pensar. É comum a pessoa ficar com tosse, com sintomas respiratórios, uma fadiga, um cansaço. A pessoa fala, eu ando um pouquinho já, me sinto cansado, com falta de ar. Então tudo isso pode ser a síndrome pós-Covid. Então, devido à tempestade inflamatória que foi causada pelo vírus, o vírus acabou, passou a doença, mas a inflamação persiste. Então é necessário desinflamar, desativar os genes inflamatórios para que a pessoa recupere a saúde de antes. Do contrário, esses sintomas podem persistir meses, quem sabe anos depois. Eu já atendi pacientes que tiveram dengue e eles falaram assim, depois que eu tive aquela dengue forte, não fui mais o mesmo, minha saúde mudou. Então, a Covid-19 é uma doença nova, não dá para a gente afirmar ainda que ela pode persistir por anos, mas já teve casos onde 10 meses depois da Covid, a pessoa estava inflamada ainda
e teve um óbito causado por um infarto agudo do miocárdio ou por um derrame cerebral. Então, a inflamação residual ela pode causar uma série de outras doenças, inclusive essas doenças fatais, como a trombose também. Então, é necessário a pessoa tratar a síndrome pós-Covid, reduzir essa inflamação, não apenas usar medicamentos, né? Existem medicamentos que ajudam a acalmar a ansiedade, a depressão que pode ser causada, mas tratar a fundo, tratar na causa, o desequilíbrio. Então pode-se usar ômega 3, curcumina, quercetina, são fitoterápicos nas plantas medicinais que ajudam a reduzir a inflamação. Uma alimentação anti-inflamatória, né? Então, anti-inflamatória significa o quê? Tirar os alimentos inflamatórios e aumentar os alimentos anti-inflamatórios. Então, os alimentos inflamatórios, principalmente o glúten, né, que é do trigo, os laticínios, os açúcares, alimentos industrializados, os óleos com gorduras trans e aumentar os alimentos anti-inflamatórios. São as frutas, verduras, de preferência mais crus, né, os peixes, uma alimentação mais saudável, né, gente? Então, buscar tratar a síndrome pós-Covid, né, é fundamental. Não esperar que ela vá, eu vou me recuperar com o tempo, porque às vezes, durante o tempo, a gente tem visto pessoas tendo complicações fatais inesperadamente, né? Além disso, existe a fase 0, que é a fase antes da doença. A prevenção, as pessoas pensam, poxa vida, mas quem que vai agravar, vai complicar? Então não são só as pessoas que têm diabetes, hipertensão, doenças crônicas, obesidade. Claro que essas têm uma predisposição muito maior para ter uma Covid grave. Mas se a pessoa tem um desequilíbrio do metabolismo, uma inflamação crônica, fadiga mitocondrial, as mitocôndrias que produzem energia celular podem não estar funcionando direito e o sistema imunológico pode estar funcionando mal. Então, uma pessoa dessas pode contrair a Covid e ter um desfecho ruim. Então, a gente aconselha a pessoa, se quer se prevenir perante a Covid, que adote um estilo de vida saudável, anti-inflamatório. Então, alimentação anti-inflamatória, exercícios moderados, né? Exercício em demasia também não é bom. Cansa demais, a pessoa fica esgotada. Um exercício leve demais, às vezes a gente vê as pessoas fazendo caminhada devagarzinho, também não tem resultado. Claro que é melhor que o repouso absoluto, né? Mas o ideal é um exercício moderado. Um equilíbrio emocional. Saber lidar com o estresse, com as situações de vida. A vida não é fácil para ninguém, mas é melhor a gente evitar ficar exagerando na carga emocional. Buscar sempre lidar com as questões com equilíbrio emocional. Poxa vida, mas como isso? As pessoas falam. A gente não controla as emoções, mas a gente controla nossos pensamentos, a forma de reagir do nosso metabolismo. Então, melhorando a alimentação, melhorando o nosso equilíbrio de lidar com as coisas. E eu recomendo uma técnica fácil, simples, respirar fundo 5 vezes. É um tipo de meditação onde a pessoa, só de ela respirar fundo 5 vezes, lentamente, prestando atenção na respiração, a pessoa sincroniza o funcionamento dos órgãos com o cérebro emocional, o sistema límbico, com o córtex cerebral. Então existe uma conexão dos órgãos, da mente e das emoções. Isso tudo é comprovado cientificamente, que quando a pessoa respira fundo e lentamente, ocorre essa conexão, essa harmonia. E na hora começa a ocorrer uma melhoria das funções do corpo inteiro. Eu trabalhava muito em pronto-socorro, né? E atendi muitas pessoas em crise de ansiedade, crise de pânico, a pessoa sendo monitorada, batimentos cardíacos, oxigenação. É a hora que a gente fala, respire fundo, devagar. A pessoa começa a respirar fundo, devagar, e na hora começa a melhorar aquela taquicardia, aquela aceleração do coração, o semblante vai melhorando, mostrando que a pessoa está tendo um alívio, uma calmia da sua ansiedade. Então, pessoal, é possível a gente melhorar a nossa saúde hoje, para que a gente não tenha uma Covid tão grave amanhã,
E quem já teve a Covid e ficou com sintomas residuais, é possível melhorar também. Tá joia, pessoal? Então espero ter ajudado aí. Um abraço para vocês.